Olá, muito boa noite. Começa agora o Atualidades Pampa, o seu programa preferido de final de tarde e início de noite. O Chicão já está impossível. Mandando bonita. Exatamente, mandando beijos para a produtora. Calça branca, sapato, salto de É verdade, merece os beijos. Sedutora, muito sex appeal. Falando em sedução, olha só. A crise faz solteiros trocarem baladas por sites e aplicativos de relacionamento. Saiu uma nova pesquisa falando sobre isso. Mas as notícias do dia giraram em torno da justiça. A Justiça, o STJ, descartou a indenização por parte do Estado e do município a vítimas da Boate Kiss. Além disso, lá no STF, não muito longe, Gleisi Hoffmann e o marido dela, Paulo Bernardo, se tornam réus em ação penal lá no STF. E quem será que venceu o primeiro debate americano? Na análise de Marne Barcelos. Tudo isso agora no seu programa preferido, Atualidades Pampa. Você sabe, você participa através do e-mail e do WhatsApp, que está com o Gugu, que está de volta. Ele voltou. E tá, é o Gugu, né? Não, o Gugu, Nenê. Nenê, ele tem vários apelidos. Menos Gustavo Vitorino. Tudo isso e muito mais agora. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento. Na poupança do Sicredi, cada centavo rende mais. É mais negócio poupar aqui. Ele voltou, então vamos começar o programa de hoje falando com Gustavo Vitorino. Onde estavas, Gustavo? Olá, a gente gente, sentiu que saudades. tanto a tua falta, os telespectadores, Choramos em aqui. especial as telespectadoras perguntavam, cadê o Gustavo? Dona Cadê? Carla. O Chicão, então, quase morreu de tanta saudade, né, Muito, Chicão? muito. Não, eu só gostaria de dizer ao meu querido amigo e fraterno, Dr. Gustavo Vitorino, que eu tentei defendê-lo aqui. Eu Sim. tentei, Essa é boa. tentei, mas não consegui. De todas as formas. De todas as formas, me debati aqui. Tu chorou, Budi Chorei. foi embora hoje, chorou. Tanto é que o senhor Chicão Tofani atacou o show de uma forma lastimável, sabe? Atacou o show. Eu tomei conhecimento, viu? Através das redes Nos sociais. 3 estados que eu estive, onde eu estive, eu recebia as mensagens do que estava acontecendo no programa. Gente, olha, é sério, a gente se habituou de tal forma com essa bancada, com essa turma, que faz falta, viu? Faz falta, eu confesso a vocês que faz falta. Uma semana fora, a gente sente saudades, coisa e tal, principalmente da favela. A favela ali é super divertida. Então, eu confesso a vocês que... Discriminação. Que fico... Discriminação social. Discriminação social. Que fico saudoso dessa bancada, mas sabe... E a elite estava onde? A elite estava trabalhando, né? Porque a elite é elite porque trabalha, né? Fazer o quê? Se você quer detalhes, eu vou lhe dar detalhes. São Paulo. São Paulo. O otimismo ainda não chegou lá. A expectativa é de que de médio a longo prazo se tenha reinvestimentos. Mas São Paulo, Chicão, movimenta tanto dinheiro. Para você ter uma ideia, o estado de São Paulo é a maior economia da América Latina. A economia da Argentina é menor que a do estado de São Paulo. Do Chile é menor que a do estado de São Paulo. São Paulo, se separasse do Brasil, estaria entre as 5 maiores economias do planeta, né? Com certeza. Eu não sei se Estados eu não Unidos, sei se a China, maior Japão, eu não sei se a maior Inglaterra. economia, mas teria um dos maiores PIBs, No certamente. per capita seria. Agora a eleição em São Paulo Pois é, isso que eu ia te muito perguntar. engraçado. Mas está em São Paulo, está no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, assim, o que acontece? No Rio de Janeiro, Crivella ganha. eu vi que o Crivella vai ganhar por falta de adversário. Porque ele tem uma resistência muito grande, existe um Mas índice vai de ter rejeição segundo muito turno. alto. Vai ter segundo turno. Possivelmente tem a segundo turno no Rio de Janeiro. Em São Paulo também vai ter. Agora, o crescimento do João Dória Júnior em São Paulo e o aumento do índice de rejeição do Russomano praticamente polarizou a eleição lá. O atual prefeito Fernando Haddad, de cada 10 paulistanos, 9 odeiam. E o 10º não gosta. Porque o que ele Não fez gosta de muito, não chega a odiar. tanto que nas campanhas eleitorais lá, Carla, grande parte das promessas é desfazer coisas que o senhor Fernando Haddad fez. Porque ele realmente bagunçou a cidade. No Rio de Janeiro, eu tenho a sensação, e concordo com o Marne, a sensação que eu tive de que o Crivella vai ganhar por falta de adversário.
porque são fracos os adversários. O Pedro Paulo, que foi indicado... O Freixo, o problema do Freixo é que ele não tem uma base eleitoral forte. E ele é uma esquerda mais contundente, entendeu? Então, ele não tem cacife político. Eu acho que o Crivella vai ganhar, embora, repito, tem um índice de rejeição muito alto. E em Brasília está todo mundo, vou usar a expressão aqui, mais legítimo possível nessa hora. Está todo mundo borrado de medo. Venderam todo o papel higiênico. Porque a Lava Jato está pegando geral. Não precisa nem do papel higiênico, a Lava Jato. A Lava Jato já vem para lavar. Já está lavando tudo. Porque está todo mundo literalmente com o pincel na mão. Porque está feia a coisa. Olha, o que se anuncia é que tão logo seja feita essa primeira varredura, vai se começar a entrar nas investigações do BNDES. E aí vai sobrar até para o Badesul aqui, que já sobrou, né? Será que Renan Calheiros vai nessa? Tem coisa que... Eu acho que não. O Renan Calheiros é o queridinho do STF. O Renan Calheiros garante a corte no Congresso. E a recíproca é verdadeira. Enquanto isso, o STF... Se bem que o STF até agora não puniu ninguém, né? Vamos falar do STF, então, aqui no sul.com.br, a notícia em destaque, a segunda turma do STF acolheu nesta terça-feira a denúncia contra a senadora Gleisi Hoffmann e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Com isso, o casal se tornou réu em uma ação penal na corte. Votaram a favor do acolhimento da denúncia os 5 ministros do colegiado: Ricardo Lewandowski, Teori Zavascki, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello. A acusação é que a campanha de Gleisi Hoffmann ao Senado em 2010 teria recebido 1 milhão do esquema de corrupção da Petrobras. Os repasses, de acordo com a investigação, foram solicitados por Paulo Bernardo. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República em maio desse ano. Mais 2 aí que estão também sendo encaminhados pela Lava Jato. Vamos deixar claro uma coisa: houve juízo de admissibilidade, ou seja, o processo foi aceito, a denúncia foi aceita porque e virou um processo. Porque existia uma base muito grande, um processo não só a delação premiada, mas documentos, testemunhas e também a delação premiada. Quando existem indícios indícios de autoria e materialidade do crime, o processo sempre é aceito pelo magistrado ou pelo juiz ACO para que ele determine, então, a abertura do processo, e aí se começa a promotoria, a defesa começa a trabalhar e apresentar os seus fundamentos. Ou seja, eles se tornaram réus. O processo foi aceito pela justiça. Agora, Carla, esse processo vai ter desdobramentos também. Esse processo também vai ter mais coisas acontecendo no caminho. O ministro Teori Zavascki era o relator da matéria, ele que levou para a Câmara e a Câmara, por unanimidade, acatou. Eu acho que esse processo ele vai ter, porque tem mais 6 ou 7 réus nesse mesmo processo. Então eu acho que esse processo vai trazer alguns componentes curiosos e vão começar a surgir alguns nomes aí, alguns que inclusive vão surpreender vocês, porque está todo mundo pegando o pessoal do PT, e de fato estão pegando o pessoal do PT, que era quem estava comandando. Mas olha, tem tanta gente enroscada, por exemplo, aqui no Sul, Badesul. Aqui, Chicão, o bicho pegou. Veio para cá, dinheiro do BNDES para o Badesul, empréstimos que morreram na casca de milhões de reais, e está se puxando... 140 milhões. Está se puxando o fio da meada. E Marne, vou falar uma coisa para você. Tem resistência da base do governo na Assembleia em abrir a CPI do Badesul. Tem resistência. Por quê? Por quê? A pergunta está no ar. Por quê? A pergunta está no ar. Mas, cara, eu queria dar um drop. Eu tenho muito a ver com a eleição de São Paulo, e eu vou ser bem representado, acho que, se Celso Russomano ou João Dória Júnior vencer. Por quê? Porque eu fui namorado da mulher do Celso Russomano, a Lovane Neuland, quando veio de Três Passos, e da senhora Dória, que o nome dela de solteiro era Bia
Bethany, uma família muito Foste namorado das duas? Em tempos diferentes. Poxa, a Bia Bethany casou com o João Dória, ela veio de Santa Rosa, de uma família tradicional de lá. São mulheres espetaculares e mulheres assim de alto nível, que pode ser primeira-dama da cidade de São Paulo, tranquilo. Acho que o João Dória leva. Mas eu vou dar a minha opinião. O João Dória, no debate que teve lá, a gente pode falar aqui, porque a lei eleitoral, o João Dória atropelou todo mundo. Ele é muito craque. Porque o João Dória diz o seguinte... E tem os empresários na mão, porque aquele programa dele... E não quer receber salário. Mas não é isso, Chicão. O João Dória é muito rico. Ele tem indústrias da família, é muito rico. Ele disse, olha, o salário da prefeitura, o meu salário como prefeito, eu não vou nem receber. Eu vou direcionar para uma instituição de caridade. Já votaria nele se tivesse lá. Eu não tenho o mínimo interesse, porque eu vou perder dinheiro, mas eu quero gerir a minha cidade, para minha cidade voltar se eu quero. Ele é um cara de alta cabeça. E aí atacaram ele. Né? O pessoal. Erundina, coitado, tomou um tranco dele que vai custar um bom tempo para esquecer. O senhor tem uma casa, o senhor mora numa casa de 10 milhões. Mas ele é milionário? Aí ele disse: não, a minha casa é de 30 milhões. Ele é muito rico. Mas até isso o senhor está admitindo? Ele disse: não, eu admito, porque o valor venal que está na documentação é 10 milhões. E é esse valor que está declarado na prefeitura. É um valor de mercado de 30 milhões. É a herança da minha família, eu trabalhei a vida inteira, comprei, está tudo declarado no imposto de renda. E o programa dele na televisão... acabou com ela. Acabou. E ele na televisão, ele é sucesso. Porque em São Paulo... No debate também. Ele é um apresentador de televisão. Porque em São Paulo não tem aquela coisa se é rico é ladrão. Não, lá todo mundo quer ser rico. Se é pobre é coitadinho. Que nem nos Estados Unidos. Acabar com esse negócio, Aqui não, gente. todo mundo se escondendo. Acabar com esse negócio. Aí teve uma vez aqui na bancada que disseram que eu não gosto de pobre. Não sei, uma vez falaram aqui na bancada, não sei quem foi que falou. Vou falar aqui na bancada que eu não gosto de pobre. Não, eu não gosto de pobreza. É diferente. Eu queria que todas as pessoas tivessem dignidade, tivessem trabalho, tivessem um salário decente. Eu não gosto de pobreza. O problema é dever para pobre. Tu deve para pobre, ele grita na rua: "Ei, meu, não vai me pagar?" Agora, dever para rico, o cara diz o seguinte... Mas tu tá devendo para pobre? Dever para rico... Já tá com essa experiência. Não, mas dever para rico, o cara diz assim: "Vem cá, tu não pode fazer um depósito lá na boa." É uma coisa mais discreta. Uma TED. Uma TED. Pobre grita. Não, mas assim, WhatsApp. Vem, Broca. Quem é? Olá, amigos. Adoro vocês, amo tudo que vocês falam. Estou ficando inteligente. Beijos. Amo o Vitorino. Manda o cara errado da bancada, então. Obrigado, dona Solange. Obrigado pela sua gentileza. Obrigado pela audiência. Carla. Seja sempre bem-vindo. Deixa eu só falar uma coisa aqui para encerrar o assunto de São Paulo. Não sou. Até às 8h15. Terminou o programa. Tu disse 3 mortos que nasceram e morreram. Eu vou me embora também. Fica. Vai ficar só a favela. Vai embora. Eu não gosto do Russomano, ele pode ser teu amigo, coisa. Não, meu amigo ele é baixinho e a Lovânia é alta. Não é isso, não. Outra discriminação. Ele tem aquele programa que tinha lá, ele tem a mania de humilhar pessoas pobres, humildes, pequenos comerciantes. O João Dória ele humilha as pessoas. Não vai pro segundo turno. João Dória é outro nível. Vai a Marta Suplicy e vai o Dória pro segundo turno. A Marta tem, porque a Marta tem, o problema da Marta foi o seguinte: a Marta andou tropeçando nas pernas lá, Chicão, porque ela apertada disse o seguinte. Apertada? Não, apertaram ela disse que eu nunca fui de esquerda. Dobrou as pernas. Não, apertaram a Marta o debate e ela disse: eu não sou de esquerda, nunca fui de esquerda. Como assim? Não, ela é da direita, da ditadura, Marta. Ela se elegeu pelo PT. Falando em eleições, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, quem será que venceu o primeiro debate americano na análise agora? O nosso enviado especial em Washington. Uma vez eu criei um concurso, um enviado especial. Quero que você deu o recado. A verdade é o seguinte, que pela pesquisa que foi realizada nos últimos dias, eles estão empatados os dois, uma pequena diferença a favor da senhora Hillary Clinton. Ao contrário do que eu supunha no debate de ontem, por ter mais habilidade política, a senhora Hillary Clinton ficou na frente numa pesquisa que foi realizada depois do debate. Mas, segundo alguns especialistas em eleições dos Estados Unidos, é provável que o senhor Donald Trump
possa chegar a ser presidente dos Estados Unidos. Alguns dos assuntos que ele debateu no programa, como, por exemplo, o intervencionismo dos Estados Unidos em outras nações, ele é contra isso. Já a Hillary Clinton quer a participação dos Estados Unidos em todos os países do mundo. Ele diz que são bilhões de dólares que custam para o contribuinte americano. E ele quer reduzir a carga de impostos dos mais ricos. E parece estranho, como você disse mesmo, Chicão, nos Estados Unidos as pessoas pensam de uma forma diferente. Não tem esse coitadismo que nós temos aqui no Brasil, a começar pelo partido que estava no poder. Então, o que se nota é que no segundo debate que será realizado, agora ontem foi em Nova York, na Universidade Hofstra, em Nova York, no Long Island, o próximo debate e o último debate que será realizado no mês de outubro, se não me falha a memória, dia 18, né? O primeiro vai ser 19, o outro no final do mês de outubro, um pouco antes das eleições do dia 8 de novembro. Então, é uma disputa acirradíssima. O Donald Trump é um grande apresentador de televisão, é o melhor, digamos assim, como apresentador de televisão, mas a dona Hillary Clinton tem mais conhecimento político. Ela foi senadora. Ela viveu 8 anos dentro da Casa Branca, foi secretária de Estado, ela está preparada, ela sabe de todos os assuntos atinentes à própria Casa Branca, ao governo dos Estados Unidos. É uma eleição que está crescendo e crescendo com muita força. Tenho a impressão que os americanos vão votar em massa nessa eleição. Agora, impressionante depender de 2 candidatos, um Donald Trump e o segundo a dona Hillary Clinton não também. Não estão à altura daquele país. A Mônica Lewinsky foi? Não foi. Peraí. Eu discordo. Eu acho que a Hillary Clinton está à altura, sim. Ela é uma estadista, ela é uma mulher preparada, foi ministra, eu acho que ela está à altura, sim. E no debate de ontem... mas os americanos não acham. No debate... Não, o problema a maior parte deles não se sente nem representada por um, nem representada por outro. É que a Hillary... É que eles não querem que seja presidente. Ela é o menos ruim, sim, ou que eles não querem. É que a Hillary Clinton, no debate ontem, a pesquisa indicou 67-24 favoráveis a ela. Acharam que ela venceu o debate, porque o Donald Trump tentou fazer um programa televisivo e foi agressivo. Para vocês terem uma ideia, em 53 minutos de debate, a Hillary Clinton foi interrompida 55 vezes. Quase uma vez, ela não conseguia falar 1 minuto e era interrompida. Teve que parecia eu dando opinião aqui, a Magda comandando o programa. Mais ou menos isso. Então, o que acontecia? Isso causou desconforto nas pessoas. A Hillary Clinton ia responder e ele atropelava a resposta dela. A ponto de, a determinada altura do debate, ele sentiu que estava perdendo o debate e começou a reclamar. Ele reclamou até do âncora do debate. O mediador reclamou do mediador e tal. Ele interrompia, quer dizer, ele quis fazer um show que não ficou simpático e acabou perdendo o primeiro debate. Eu vou dizer uma coisa, Vitorino, eu ouço desde o começo acusações de todas as formas quando o Donald Trump... A Hillary estava disparada na frente, etc. Ele não ia nem ser o candidato do Partido Republicano. E ele foi crescendo, ele foi apanhando, tipo bolo. Quanto mais apanhando, ele vai crescendo. Ele vai batendo. Não sei se eu não vou perder a aposta aí pro seu Chicão Tofani e que o Donald Trump vai ser o presidente dos Estados Unidos. Mas quem apostou foi o Vitorino. Não, mas eu também entrei no... entrou no bolão. Foi um bolão. Opa, de novo. Quem fala? Boa noite, Magda e amigos da bancada. Aqui é o Jefferson de Novo Hamburgo. Com relação a Hillary e o outro candidato, a Hillary é uma das mulheres mais inteligentes do mundo. Tanto é que, certa vez, ela estava num posto de gasolina junto com o presidente Clinton, que ainda era o presidente dos Estados Unidos, e ele ficou muito irritado porque ela desceu do carro para conversar com um amigo que era dono de um posto de gasolina. Quando ela voltou, ele disse: isso aí é teu amigo, é esse que dono do posto? Ainda bem, né, que tu tá casado comigo. Não, se eu fosse casado com ele, ele seria o maior presidente dos Estados Unidos. Boa noite, obrigado. Verdade. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu não acho isso. Tudo isso aí, não acho. Não. E outra coisa, não é por detrás de um grande homem. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher e vice-versa. Mas essa história, a Mary Todd, que foi a esposa do presidente Abraham Lincoln, quando ia àqueles bailes no sul, ela era sulista, né? Sulista, portanto, era confederada, tinha um pensamento confederado. O presidente Lincoln foi acusado diversas vezes de ter uma mulher confederada dentro da Casa Branca. Ela, ao dançar
com todos, e ela tinha pretendentes, mas ela não se resolvia por nenhum. Um dia dançando os dois, ele era muito alto, ela era baixinha, tinha mais de 1,90 m. Ela disse o seguinte: eu vou casar com aquele que será presidente dos Estados Unidos. Mulher ambiciosa. Eles eram namorados. E tanto é que muito da personalidade dele, ela brigava diuturnamente com ele, com a roupa que ele colocava. Ele tinha crises de depressão. Às vezes ele ficava 3 dias sem conversar com ninguém. Era chamada crise Edipo. Ele botava a mão na barriga e falava. Ele era uma personalidade complexa. Ele queria ser Napoleão. Pode ser que um complexo napoleônico, isso, né? Eu queria ter mas o cara de 1,90 m é tudo mangolão e tal. Atualidades, arroba... Eu 1,91 m eu tenho a altura do James Bond, não sei esses pitocos que anda aí. O James Bond tem 1,78 m. Esse é novo. 1,78. 1,78. Os toquinhos de amarra-bode aí que estão aí. Não, é que correndo a mulher assim pra cima e dá dor na nuca ainda. Não é verdade. É porque existe mais consistência nos mais baixinhos. Isso que tu precisa prestar atenção. Muito alto dissipa muito a coisa, entendeu? Os mais baixinhos têm mais consistência. Ele é muito entendido, né? Existe uma solidez. Sabe tudo. Existe entende de tudo. Solidez. Atualidades@pampa.com.br é o nosso e-mail. Olá, Carla Krieger, que bom escrever diretamente a você, minha querida amiga. Diga ao Gustavo Vitorino que nas próximas eleições de 2018 eu prefiro ser governado por ele, desde que seu vice seja Elton John. Pô, vai ter que ser um vice. Não, isso é um certo radialista. Calma, deixa eu acabar, gente. Carla, não esqueça de mandar um grande abraço e beijos ao casal Paulo Vinícius e sua esposa Rose. Eles são meus amigos do fundo do coração, não perdem uma Atualidades Pampa. Então, um grande abraço a Paulo Vinícius e a sua esposa Rose. Agora sim. É que tem um certo radialista aqui na Rádio Pampa que descobriu que eu uma vez tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, eu cumprimentei tudo, o Elton John. Aí, ele passou a falar no programa dele que eu era amigo pessoal do Elton John, que eu ia assistir o show do Elton John, não sei o quê, que sempre que eu ia a Londres, eu ficava na casa, era hospedado pelo Elton John, coisa e tal. O que aconteceu? Os ouvintes do programa dele agora me porque eu não vou dizer qual é o radialista porque fica chato. Buzinam a minha pessoa em relação ao Elton John. Bom, vamos lá. Eu gosto do Elton John. Acho ele grande filólogo. E esse radialista mau caráter se chama Mário Barcelos. Ficava no quarto do Elton John ainda, né? É verdade. Com dossel. Vamos ler um WhatsApp aí, vocês viram. Olha aqui, ó. A Camila de Porto Alegre está dizendo o seguinte: adoro o programa de vocês. Eu queria ser da favela, com o Chicão e o Marley. Abraços de todos. Bem feito. Olha, Camila, seja sempre bem-vinda. Que bom que você entende como uma brincadeira. Uma brincadeira, bom humor. Onde é que a Magda deve estar entrando Terça-feira. Era quinta, agora passou para terça. Não, mas é que antes era uma carro preta, agora é uma Kombi preta. Era uma relação mais sutil, uma vez por semana, agora 2 vezes. Falando em crise, crise faz solteiros trocarem baladas por sites e aplicativos de relacionamento. Mais seguro. Essa pesquisa foi realizada pelo Par Perfeito, que é um site, que é o maior site de relacionamentos do Brasil, e revela que com o momento e a recessão, 52% dos homens e 58% das mulheres trocaram as saídas para bares e casas noturnas, a saída para os bares e casas noturnas, por sites e aplicativos de relacionamento para procurar um parceiro. Dos 1.548 entrevistados, 58% deles e 56% delas afirmaram que estão trocando então os jantares mais sofisticados por uma cervejinha nos primeiros encontros, já que essa é uma opção mais barata. Outra revelação é que, como as finanças ganharam atenção especial nesse último ano por conta da crise, eles e elas estão mais atentos ao assunto na hora de escolher um parceiro. Preste bem atenção. Saber que sua pretendente é uma pessoa cautelosa para administrar as suas finanças é muito importante para 60% deles e para 64% delas. Então, eles estão avaliando como a outra pessoa também leva a vida financeira. 1,61 para mim.
Isso porque 66% dos homens e das mulheres acham que enfrentar um momento de crise econômica pode ser um problema para um casal. O que diz o Chicão Não, o que eu digo é o seguinte, sobre essa o que está pesquisa? acontecendo muito é o seguinte, o Book... Quando ele faz assim, vem problema. O Book Rosa, aquele antigo garota de programa, está sendo fatiado agora. Como assim? A mulher fatia o Book Rosa. Então, um cara paga o celular e a net da casa dela. O outro paga o aluguel do apartamento. E o terceiro paga a prestação do carro. E o quarto entra com a gasolina no rancho. Então ela fica fatiada em 4. Antes era apenas um, que era o dono do pedaço. Com a crise, agora criou-se um consórcio. Consórcio. É assim que está o Book Rosa funcionando aqui no Rio Grande do Sul. A crise atinge a todos. É esta a opinião do seu Chicão Tofani. Não Você é. está ofendendo É a opinião do mercado, querido. Mas que mercado? Esse é o mercado. Mas E que caiu isso? o preço, 2 horas e 300 e mais o Uber. Entende? E mais é um esquema com delivery. E o Uber tá com Entrega em 20% casa, mais barato. Ou no motel ou no hotel. Não, olha, entendeu? Chicão Essa é a Tofani. realidade. Boa noite a todos. Gostaria de dizer ao Gustavo Vitorino que muitas outras pesquisas indicam a vitória do Trump no debate de ontem. Vou citar apenas 2. Não. Da CNBC, que aponta 66% para ele e 34% para ela, e outra da revista Time, que deu 59% para ele e 41% para Ele ela. abordou temas interessantes que eu até concordo com ele. Ó, o mediador, posso ler até o final? Pode, se desculpe, senhora, perdão. O mediador do Vamos embora. programa foi totalmente parcial, favorecendo a Hillary e ignorando a polêmica dos e-mails dela e outros casos de má gestão, enquanto fazia perguntas polêmicas somente ao Trump. Dia 8 de novembro vai dar Donald Trump, vamos tornar a América grande novamente, é a opinião de Sabrina Silveira de Cachoeirinha. Mas A dona Sabrina, Carla, como é que o Vitorino viu um outro debate. Ele viu do Van Nguyen e o Van Cong, que estão disputando a presidência do Camboja, entende? Então não foi da Hillary Clinton. Eu via do Van pro inferno. Tu não viu o troço, capaz? Como é que tu... Troço, olha o português, Como é que tu- pelo amor de Deus. Tire esse as cara- crianças da frente da televisão. É troço, é borrado, é um monte de coisa aqui. Tudo ele fala isso, Marli. Como é que Não, você... é melhorar, né? Não, olha aqui, ó. Letrado. Nosso Olha aqui, ó. advogado. Olha aqui, ó, presta atenção, que eu vou falar pra você. O número da pesquisa que eu dei foi da CNN, que transmitiu o debate. Agora, a realmente revista essa pesquisa Time, dá coisa e tal, isso aí é a opinião deles e a opinião da nossa telespectadora, que é respeitável. Claro. Ela tem, né? Olha aqui, ó, a Kelly e a Luciana estão pedindo um beijo, adoram o programa e elas estão pedindo um beijo para Jocely também. Todas as 3 lá de Canoas, a Kelly, a Luciana e a Jocely. Obrigado pela audiência, Essa galera. explanação do Beijo, seu abraço pra essa vocês. explanação do seu Chicão Tofani a respeito do Book Rosa me lembrou Ai, meu Deus, me voltou, lembrou uma voltou. frase Voltou. do Goethe: dá se quiseres receber. Não, agora tem o Book Lilás também em São Paulo. O Book Lilás é o seguinte, Ninguém não a precisa mulher dessa. ganha um cachê legal, mas ela não tem os entretanto, é só pra entrar num restaurante bacana, no fazano. O senhor entendeu o que eu disse? A frase do É o Goethe? Book Ele Lilás. nem prestou Mas atenção não quando vai falou ganhar em por quê? Goethe. O Goethe era Ele- viado, che. Mas que mas que Vitorino isso? falou. Mas que isso? Eu falei isso. Falou um dia. Não, eu Goethe homo viado. Que isso? Ué, porque só por causa desse nome não pode ser? Não, eu Mas disse que era o é isso. Nietzsche. Nós Tô chamamos ele de Hans Miller, seria. baixando o nível. Eu disse que era o Nietzsche. Esse é o Mimi. Olha aqui, ó, atualidades@pampa.com.br. Carla, boa noite. Carla é bancada. Carla, para você, Vitorino e Sérgio Moro. Até agora não provaram uma contra o Lula. Vale o ditado, quem não deve, não teme. E ele não deve, Carla. Rafael. Ele disse que tornou 36 milhões de brasileiros na miséria. Mas esse negócio de não provar nenhuma, como assim? A gente só vai saber se provaram ou não na sentença do Exatamente, juiz. deixa o Rafael Porque sabe o que pensar assim. acontece, Eu não sei Rafael? como é que Assim, ó, pode ainda, né? Rafael, a Operação Mas Lava tudo Jato, bem. a Operação Lava Antônio. Jato, ela está em segredo de justiça. É um estado do processo em que mesmo eu, com a carteira da OAB, chego lá, quero ver o processo. Não posso. O processo só pode ser acessado pelas partes, os seus representantes, claro. Então, assim, esse processo está em segredo de justiça. Se tem provas ou não, a gente só vai saber quando sair a sentença, porque aí nos fundamentos da sentença,
o juiz vai dizer no que ele se baseou para estabelecer o dispositivo. O dispositivo é a parte da sentença que diz o que deve ser feito. Condeno a isso, ou condeno a pagar, entendeu? Então, assim, essa coisa de tem provas ou não tem provas, hoje é uma discussão meramente semântica, porque na prática a gente só vai saber das provas e só vai tomar conhecimento quando sair a sentença. Se é segredo de justiça, é segredo de justiça. Não tem como. A Tati de Carazinho, Diga. bancada, manda um abraço pra Laci, que tá de aniversário hoje e ela adora vocês. Alô, dona Laci, alô, Carazinho. Um grande abraço, obrigado pela audiência e pelo carinho. Parabéns, dona Laci. Olha, o STJ decidiu nessa terça-feira que a Prefeitura de Santa Maria e o governo do estado do Rio Grande do Sul não têm obrigação de indenizar as vítimas, familiares das vítimas no incêndio da Boate Kiss. Com a decisão baseada no Código de Defesa do Consumidor, apenas os proprietários da casa noturna e as empresas que prestavam serviço na data estão sujeitos à cobrança da indenização, já que as vítimas estavam dentro da boate na condição de consumidores. A casa, então, que pegou fogo em 2013 resultou na morte de 242 jovens. O que o STJ diz? Que teve um erro dentro do processo, um erro processual. Não foi, não. O que acontece é o seguinte, eu sei que é duro dizer isso, a gente tem uma audiência maravilhosa lá na região central do estado. Mas é só para dizer, essa é uma das ações, existem muitas ações, né? Essa apenas uma. Essa ação não se enquadrou, porque essa ação foi baseada no Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele só afeta o poder público quando existe nexo causal. E não houve nexo causal. Portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor, só responde aos prestadores de serviço e os donos da casa. E não a Prefeitura de Santa Maria e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Existem outras ações que vão buscar esse reconhecimento. Mas, Vitorino, entende-se que tudo isso só aconteceu porque a casa estava aberta. E a casa estava aberta porque ela tinha uma licença ou alvará da Prefeitura. Então a Prefeitura, em última instância, é responsável. Não, olha bem, mas não podia ser baseado no Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece os limites, estabelece seus parâmetros no limite do consumo, que é o prestador de serviço e o fabricante. E no caso, nenhum dos dois casos se enquadra a Prefeitura de Santa Maria ou o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Existem outras ações e certamente vai haver condenação, mas essa o STJ acertou. Não existe o nexo causal que justifique a condenação nesse aspecto. Marlene Barcelos, que livro é este? Não, dona Carla, muitas pessoas me perguntam qual é o livro, se existe algum livro que fale de filmes novos, né? E esse livro, que aliás me foi presenteado, o Luciano Ramos, ele fala de muitos filmes, 200 e quantos filmes? 290 filmes, né? E um deles aqui, Vicky Cristina Barcelona, ele traz a sinopse desse filme do Woody Allen, que diz aqui que foi o filme mais solar, né? Feito pelo diretor, que foi para a Espanha, para Barcelona, às margens do Mediterrâneo. A senhora esteve lá, o Mediterrâneo. Saudades de Barcelona. E ele fez esse filme fantástico. Aquela cena do beijo da Penélope Cruz e da Scarlett Johansson. Duas lindas. Eu achei impressionante, porque a Penélope Cruz, ela deu o beijo, mas com raiva, né? Porque ela foi forçada pelo diretor. Claro que forçada, eu entendo isso, é o que estou dizendo. Mas ela não se sentiu bem. Imagina uma espanhola brava, porque todos os espanhóis têm o sangue quente, bravo, caliente, etc. Latino, né? Latino. Ela não gostou muito daquilo. Mas o filme foi um sucesso absoluto, como Meia-Noite em Paris, que eu achei muito melhor que o Vicky Cristina Barcelona. Aquela, quando ele volta, conhece, mas o senhor é o Scott Fitzgerald? Mas o senhor volta mais um pouquinho. Edgar Degas? O senhor é Degas? Não, aquele espanto de conhecer essas personalidades, que ele era apaixonado, não se lembra de Monet, quem é outro pintor francês daquela época. Aquela entrada, ele entra naquele carro de 1920 e poucos, 1920, sei lá, e volta naquela escadaria. É um fantástico. E esse livro aqui traz todas as sinopses destes 290 filmes novos, filmes comentados e analisados, anunciado pelo jornalista Luciano Ramos. Quem quer conhecer filmes pode comprar isso aí e saber todas as sinopses. Pelotas, o Eduardo está dizendo: boa noite, bancada. Respeito o direito de greve, mas os bancários já estão abusando. Ricos não precisam ir a bancos. Abraços do Eduardo de Pelotas.
Quantas anda essa? Tá chateado. 22 dias a greve de banco. Eles estão tentando acertar. Eles tentaram acertar hoje de tarde. Tentaram, ainda não tinham tomado uma decisão, mas eu acho que não... Sabe o que acontece, Carla? Muita gente ganha com a greve dos bancários. Menos os bancários, deixar bem claro. Muita gente ganha. Por exemplo, atraso de contas. É uma delícia o que o pessoal paga de multa e juro com a greve dos bancários. Outra coisa, greve de banco, o dinheiro não sai do banco. As operações são todas feitas digitais, sem custo. Então... Ganha mais. A greve dos bancos, só quem não ganha é a população e os bancários. Agora, eu ainda falei, e vou retornar a falar, da pessoa que tem o fundo de garantia para receber, entrou com os documentos e não pode receber porque não tem conta na Caixa, não tem cartão da Caixa, ou as pessoas que foram demitidas das empresas e têm que entregar os documentos para poder receber o fundo de garantia. Quer dizer, é uma coisa absurda que não se tome uma decisão, uma posição a respeito disso, esse enrolation, enrolado, aí entra no banco aquele monte de cartazetes, está em greve, mas todo mundo sabe que está em greve, não precisa fechar a porta do banco com esses cartazes, que nem são bancários, aqueles que estão lá dentro. Eu torço pelos bancários, porque os banqueiros cada vez estão mais ricos, mas tudo tem um limite. Parece que a Ordem dos Advogados entrou com um recurso, não sei exatamente que termo usar nisso aí, tentando multar os bancos porque não fazem um acordo, eu não sei exatamente. Não, conseguiu uma liminar, a OAB conseguiu uma liminar, doutor Ricardo 5 mil reais por dia de multa. O doutor Ricardo Breyer anunciou que a OAB RS conseguiu uma liminar para que seja mantido um mínimo de 30% do funcionamento bancário regular, ou seja, que o banco funcione 30%. E a base é de que a atividade bancária tem um componente social de caráter alimentar. As pessoas precisam sacar dinheiro, precisam sacar salário, precisam comer, é preciso dinheiro circulante. E os caixas eletrônicos muitas vezes não conseguem suprir. Então a OAB conseguiu uma liminar, 30% dos serviços bancários devem ser mantidos. É verdade. O Paulo Leitão aqui, através do nosso e-mail, já respondeu ao Rafael aquele e-mail sobre o Lula. Ele diz o seguinte, assim: me diga como um trabalhador adquirir tanto dinheiro só como um presidente? Daí ele dá uma risada, kkkkkk. Agora a gente vai falar de coisa boa. Pois é, eu estava imaginando aqui, pensa num carro à frente do seu tempo, completo em tecnologia, com design diferenciado e segurança sem igual. Pensou? Pois é, esse carro existe. Esse carro é o Kia Sportage, o SUV eleito o carro do ano pela revista Robb Report. Ele tem tudo o que você espera. Olha, transmissão automática de 6 velocidades com trocas sequenciais, tem ar-condicionado digital dual zone, bancos de couro, tem aquele botão Start-Stop de ligar o carro, Start-Stop, que é uma delícia, super confortável, controles de áudio, de chamada, tudo no volante, o volante completíssimo, DRL, que é aquela luz diurna de navegação, toda em LED. Tem airbags frontais, laterais, airbag de cortina, tem roda de liga leve, aro 19, teto solar duplo panorâmico, sensores de estacionamento traseiros e dianteiros, detetor de ponto cego, faróis de neblina em LED e controle de estabilidade de frenagem e também em declives e principalmente o supercontrole de tração. Tudo isso aliado à praticidade, conforto e desempenho superiores. Descubra o Kia All New Sportage 2017. Venha fazer um test drive na Kia Sun Motors, a única revenda Kia de Porto Alegre. Kia Sportage 2017. Viva uma nova experiência na Ipiranga 7110. Olá, meu nome é Daniele Aguirre. Gosto muito, mas muito de vocês. Tenho 13 anos e não perco um dia da semana junto com a minha avó. Moro em Palmeiras das Missões. Um beijo bem especial então para Daniele e para a avó dela. Vamos aos aniversários de hoje, Marcos? Temos pouquíssimos aniversariantes hoje, né? O primeiro deles é o grande Também está tudo morrendo? Zagueiro da seleção, zagueiro não, goleiro, você me atrapalhou. Raul Plasma, que completa hoje, ele nasceu em 1944, completa 72 anos no dia de hoje. Mas uma das histórias mais engraçadas do Raul Plasma é que eles espalharam que ele era bicha, né? Aí ele... Hoje tá... Não, é o homossexual, o gay, né? Espalharam, né? Ele que disse, eu estou repetindo as palavras dele, o gay, ele era gay e tal, né? Aí um dia
Naquela época não tinha celular, quando ele começou na década de 60. E aí, mas chegou ele morava em São Paulo, chegou no Rio, mas todo mundo falando, né? Aí disse que um dia foi tomar banho, depois do jogo tomou banho, aí saiu com a toalha, né? E se olhou no espelho e disse assim, eu tive que rir quando ele disse isso, bom, eu posso não ser, mas que eu tenho material, eu tenho. Ele mesmo contando a história e rindo. Eu achei fantástico o fair play do Raul Plasman. O Caco Ciocler, que é um ator brasileiro, já fez Olga, que foi um dos grandes filmes do cinema brasileiro, Olga, a história de Olga Benário, grávida, que foi levada para a Alemanha e depois morreu no campo de concentração, conseguiram salvar a filha. Caco Ciocler, excelente ator. Também a Gwyneth Paltrow está de aniversário hoje. Esta que ganhou o Oscar, está completando 48 anos hoje, ganhou o Oscar de melhor atriz pelo filme Shakespeare Apaixonado. Lembram desse filme? Ela chorou quando recebeu o Oscar. Esses são os aniversariantes, poucos no dia de hoje. Olha aqui, o Rogério de Cachoeirinha está dando uma notícia aqui surpreendente. Olha bem, é o nosso telespectador Rogério que está dizendo. Então. O Woody Allen, ninguém sabe, o Woody Allen tem um parente em Porto Alegre. Ele diz, ele é primo irmão, aqui ó, diz o Rogério, ele é primo irmão da minha sogra Tereza Vitória Allen Frota Vasconcelos. Ele é minha sogra, é natural de Porto Alegre, tem 80 anos. E o pai dela, o falecido libanês Allen Expert Allen, é primo do pai do Woody Allen. Ou seja, mas o Woody Allen é judeu. Tem um familiar aqui, o Woody Allen tem um familiar, ou tinha um familiar aqui em Porto Alegre. A informação é do Rogério de Cachoeirinha. Tá bem. Então tá, né? Tá. Obrigado, Rogério. Obrigado pela audiência. Olha aqui, o ex-presidente Lula e sua mulher, Marisa Letícia, foram intimados pela primeira vez após a denúncia do Ministério Público Federal que acusou o ex-presidente de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Após não encontrar Lula e Marisa em sua residência em 2 ocasiões, o oficial de justiça citou e intimou ambos no último sábado, após ler os termos do mandato para o casal. A certidão com as assinaturas do ex-presidente de Marisa Letícia foram anexadas hoje ao processo. A citação demorou 4 dias a ser feita devido ao desencontro entre o oficial de justiça e o ex-presidente. Na última quarta-feira, o casal não estava no local. O oficial de justiça voltou à residência do ex-presidente na sexta-feira e entregou um bilhete ao porteiro do prédio, informando que retornaria no dia seguinte. No sábado, então, encontrou Lula e Marisa Letícia no prédio. Outro acusado pelo Ministério Público Federal, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, também foi citado e intimado por meio de sua vizinha. E agora, então, eles têm 10 dias para se manifestar nos autos. A respeito disso, não disso, mas da justiça, eu tenho uma pergunta para fazer para ti. Chegou um oficial de justiça na minha porta e aí eu digo, meu Deus, o que eu fiz? Que foi dessa vez? O que foi que eu fiz? Que foi dessa vez? E aí eu fui intimada a comparecer numa audiência que eu não tenho ideia quem seja a pessoa que me intimou para comparecer como testemunha de defesa. Eu preciso comparecer nessa audiência? Eu não tenho ideia do que se trata, do processo, simplesmente, não sei. Vou ter que ir até lá, organizar toda a minha vida para dizer que eu nem conheço a pessoa. Eu acho que você como advogada, você pode acessar o processo online e ver quem são as partes, ver quem são os advogados, Sim, do que se trata do processo. Ali, né? Descritas, é ação trabalhista, que é ação civil? Ação civil, eu acho. Dá uma olhada e vê, porque de repente você conhece as partes, pode até ajudar no depoimento. Agora tá ali escrito o nome das partes. Agora é chato isso, né? Você intimar uma pessoa, quando você intima uma pessoa... Eu disse pro oficial de justiça, por favor, escreva aí no papel que eu não conheço essas partes, que eu não sei nem porque eu tô sendo intimada, comparecendo por uma audiência que eu não sei nem o que eu vou falar, mas tudo bem. Chicão, manda um abraço para mim e para o meu companheiro, Ramon e Júlio César de Novo Hamburgo. Ramon e Júlio César? Júlio César, o nome de um grande senador que virou imperador romano. E Ramon é um nome espanhol que vem da região aquela região perto de Madrid que se chama Castilha. Um grande abraço, um fraterno admiração por vocês, estão sempre ligados conosco. E me honra muito a preferência de vocês. Olha, eu sou agora um cara lorde, ao contrário, absolutamente ao contrário do esquema borrado, bababá lá do outro lado aí.
Aqui é uma coisa altamente fashion. E hoje o teu relógio... Opa! WhatsApp. Quem fala? Boa noite, pessoas lindas. Adoro todos vocês. E diga para o Nenê que acho ele o máximo. Um beijo a todos. Meu nome é Leonor, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, dona Leonor. Obrigado pelo carinho, obrigado pela gentileza e pela audiência. A gente brinca aqui, se diverte. Muitas vezes até contesta as opiniões dos nossos telespectadores, mas pode ter certeza de uma coisa: nosso trabalho é todo feito para vocês e pensando em vocês. É ótimo. A gente se diverte, mas... Eu na bancada, alguém te achar bonito, é ótimo. Agora, você falou no Júlio César, né? Júlio César, essa personagem fantástica da história, o homem que teve um relacionamento com Cleópatra, né? Teve um filho com Cleópatra e se transformou uma grande figura da história. Eu me lembro que ele foi assassinado pelo Brutus, né? Que era o filho adotivo dele. A última estocada foi dada pelo Brutus. Por isso que até tu, Brutus, até né? Surgiu daí, né? Exatamente. Grande Júlio César, o Augusto, né? Augusto, porque Augusto foi um imperador romano muito bondoso. Então, quando um imperador romano ele fazia muita benemerência, ele era um Augusto. Por isso, quando a pessoa é legal, ela é Augusta. Próximo do céu. Boa noite, bancada, com tanto... Só que é cultura, né? Que não é esquema borrada. Então, você repetiu umas 10 vezes, né? O que eu ouço desses dois aqui, Boa Mas o que eu falei de... Não, fala aí, cara. Eu tô falando da história romana, querido. E sabe por que era imperador? Depois de Júlio César, todos os imperadores chamados os Césares. Não, ele acha exatamente que Roma é só a Fontana de Trevi. Não, ele acha que Roma é uma rua que tem aqui em Porto Alegre. Tu gostava daquela sapatilhazinha com cordinha e sainha branquinha? Tu gostava daquilo? Não, disse que ele foi lá de noite pegar todas as moedinhas da Fontana de Trevi. Que baixaria. Vou levar, pegar as moedinhas, umas de euro ali, €1. Viu só, provocou. Ele pegava as moedinhas. Augusto é uma pessoa nobre, uma pessoa eu livrava de Deus, que é Augusto. Eu livrava a cara do nosso ancião, mas não dá mais para livrar a cara dele, porque ele... Nosso ancião? Sim, nossa bancada aqui. Isso, o Mário Barcelos. Você fica me olhando com esse olhar vetusto. Vetusto. Vamos lá, vetusto. Olha aqui, ó. Vetusto, não precisa ver, o limo que tem nas pedras, por causa da pedra velha, idosa, fica com aquele limo, aquela coisa toda, ele é vetusto. Viu só? É a sua. Boa noite, bancada, com tantos políticos enrolados na Operação Lava Jato. Sábado fui lavar o carro. Quando peguei a caixa da máquina de lavar, notei que estava escrito Lava Jato. Putz, com medo de me enrolar, lavei o carro com baldinhos. KKKK. Gerson de Gravataí. O cara, você pintou o cabelo de novo? Não pode ser. Não, eu fiz escova hoje. Não, mas ele tá com uma curvinha assim... como definimos assim, quando a curvinha para dentro, a curvinha faz parte da escova. Agora, escova, entendeu? Débora, beijo. Tu sabe que quando eu entro num lugar, as pessoas fazem uma deferência. Uma reverência. É uma questão de um personagem, um artista que existe no dia a dia de Porto Alegre, que se chama Chicão Tofani. Então, se você for dizer que viu hoje Chicão Tofani aqui no programa, vai no Charim e vai ganhar um espumante. Onde já se viu isso? Isso aí só tem em Los Angeles, isso aí. E não é aquele estilo do programa de lá. Aqui é um estilo Augusto, entendeu? Oferece até champanhe para o nosso telespectador. É o Augusto, né? É o Augusto, Gente, aqui, ó, eu queria levantar uma questão aqui que é muito triste que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, embora esteja na lei, mas eu acho uma barbaridade que está se cometendo com um cidadão gaúcho. Você sabia que você precisa de 2 cartórios? Não estou falando nem do imposto de transmissão, mas os cartórios estão cobrando, em média, R$ 1.500 cada um dos cartórios para fazer a transferência de um imóvel. Então você paga. Você compra um imóvel de R$200 mil. Aí você paga a escritura. 6, 7, 8 mil. Aí você tem que pagar mais 1.500 da escritura e mais 1.500 para o cartório de registro de imóveis. Tudo isso para fazer um lançamento que dura 10 minutos. 10 minutos no computador.
passou do fulano pro ciclano. Para aí, 2 cartórios, R$3.000 para transferir um imóvel em Porto Alegre. Para aí, alguém no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tem que dar uma olhada nesse negócio. Os cartórios são administrados pela Justiça, tem a corregedoria, tem que ver o que está acontecendo. Pô, as pessoas estão procurando, reclamando. Vocês sabiam que 1/3 dos imóveis de Porto Alegre estão irregulares, não estão em nome do verdadeiro dono, por causa dessa sacanagem? Primeiro por causa de ITBI, porque começaram a dar comissão pro pessoal da fiscalização lá. Eles avaliam lá em cima. 300 mil, eles avaliam em 500 mil. Aí tu tem que pagar imposto sobre 500 mil. Isso aí. Aí depois tu vai nos cartórios. No cartório de registro de imóveis não pode transferir, porque precisa fazer escritura no cartório, não sei o quê. Aí tu vai lá e gasta 1.500 numa, 1.500 noutra. Para aí, tá uma sacanagem Só isso. a prefeitura, Vitorino, cobra 3%. Só a prefeitura tá uma É um absurdo. O valor do imóvel. Agora, mal esse dona negócio. Carla, meu amigo Dudu Alvarez, que é um grande playboy, ele tá saindo agora com uma gata, vai jantar, sabe que carro ele tá usando? Um Rolls Royce, que foi usado no filme Moonraker, aquele filme que quando o Roger Moore desce no aeroporto do Rio de Janeiro e a embaixada inglesa busca ele e uma mulher vai seguindo com um MP Laffer atrás, um filme da década de 70, que tinha um ator que até que morreu, que ele dava uma mordida no Pão de Açúcar até, no bondinho, quando o James Bond andou. Isso é uma coisa histórica, tu sai com uma gata e vai com um Rolls Royce que o James Bond usou no filme Moonraker. Troço velho desse, tu acha legal? Eu acho legal. E o Dudu tem uma tese que é o seguinte: sabe qual é o motel que ele gosta de ir? Aqueles motel lá perto da Voluntários, tipo Coliseu, sabe por quê? Porque quando a mulher já chega lá, já chega fascinada, porque passa pro travesti, pro rufião, pro cafetão, porque aquela zona é um rolo, entende? Quebra o gelo da mulher. Mas o inacreditável. O Dudu já vai no motel? Não aguenta. Pra quê? Essa dica tá demais. Querido, o Dudu tem 70 anos, ele se alimenta com ervas que vem do Peru e não usa Viagra. Eu conheço gente que se alimenta de erva aí, tá doida? Olá, caros amigos. A Magda foi vista entrando num lugar desse aí agora. Será que ela tá com o Dudu, a Magda? Não. Ela é muito amiga do Dudu. Eu sei. Eu tô brincando. Olá, caros amigos, somos de Rio Grande, da zona sul do estado. Meu nome é Franklin e sempre assisto o programa com a minha mãe, Aldair. Só uma dúvida sobre as provas de Lula. Se for por falta de prova, o goleiro Bruno nunca deveria ter sido preso. Nunca acharam o corpo da Elisa Samúdio e nem vestígios de sangue nas mãos do goleiro. E, no entanto, ele está preso e, na minha opinião, merecidamente preso até hoje. Assim como Lula deve ser preso, quem diz isso é o Franklin. Beijos, fiquem com Deus. Dona Carla, e outra, foi anulado aquele júri que condenou o pessoal do Carandiru. É verdade, foi anulado. Isso acho que é um assunto que, depois de 111 pessoas que foram mortas lá, foi tudo anulado. Porque já teve julgamento de outros policiais que eles tinham sido absolvidos, então o tribunal entendeu que os outros também deveriam ser. Não poderiam ter julgamento diferente. O único que foi justiçado foi o coronel, o deputado Biratã, que foi morto pela própria namorada, que era advogada. O Éder, falando em advogado... Isso é um perigo ser morto pela namorada, principalmente de noite. O senhor nunca foi agredido? Não, me cuido, eu durmo blindado sempre. De repente a mulher tá com uma tesoura ali. Ai, que horror, Chico. Olha aqui, o Éder de Canoas aqui tá dizendo, o Vitorino não respondeu a pergunta da Carla, então eu respondo: comparecimento à audiência é obrigatório. A testemunha é da justiça, do processo e não da parte. Só ficará dispensado se as partes existirem da oitiva. Éder de Canoas. Éder, você passou longe, amigo. A testemunha pode ser testemunha da justiça, pode ser testemunha da parte, mas se você alegar não ter nenhuma ligação com o processo, o juiz entende que não tem nexo causal, portanto, não intima, dispensa a testemunha e pronto. Você pede a testemunha ao juiz e o juiz concede a oitiva da testemunha, mas se não tiver nada a ver com isso, o juiz diz, não, essa testemunha não. Aí, claro, vai entrar com recurso, vai entrar com agravo, não precisa cerceamento de defesa, aquela coisa, tá, então... Por favor, me esquece. Então, não, assim, não é a testemunha, não é da justiça. Dona Carla, posso dar um look? Ela é também da justiça. Adorei. Eu gostaria de mandar um abraço pro meu grande amigo Carlos Baranzelli, ali da Banca Fronteira, ali na Borges de Medeiros, pra Dona Neg, pra
trabalha com ele lá, são duas pessoas maravilhosas e que sempre que posso passo ali e tomo um cafezinho pela manhã. Obrigado. Que horas? Carlão. Tudo é amanhã. Que horas? Mas eu sou homem da manhã, eu sou cafezinho. Ele dorme a manhã inteira. Acorda. O senhor nasceu rico. Eu não nasci rico. Esse negócio do misery é mentira dele. De rico. Vai me adiantar de acordar às 7 da manhã ou às 10? Vou ganhar alguma coisa? Tudo dá, porque tá num esquema de férias lá no centro, lá, pegando caixinhas aqui. Com o Vitorino. O Vitorino é advogado. Olha aqui, ó. Agora, a pessoa não mandou aqui, pena não ter mandado o nome aqui. Ele fala que o artigo 455 do CPC, no parágrafo 5º, diz que a testemunha é intimada na forma do parágrafo 1º ou do 4º, se deixar de comparecer sem motivo justificado, será conduzida, responderá pelas despesas do adiamento. Tudo isso aqui é em torno do mesmo tema. Olha bem, a testemunha, ela é intimada. Se ela se justificar, aí você diz deixar de comparecer sem motivo justificado, mas ela justifica. Não conheço as partes, não tenho o que dizer. E o juiz aceita a justificativa, deixa de ser obrigatório o comparecimento. E não vou falar mais nisso. Não fala mais nisso. Não fala mais nisso. Senão vou começar a me intimar para dar ibope nos julgamentos. Exatamente. Júri. Deus, o Chicão Tofani chegou aí. Vai testemunhar. Vai testemunhar. Eu não. Testemunha de Book Rosa. Opereta. Prezada Carla e bancada, boa noite. Esse assunto vai ficar para o próximo episódio, que é amanhã, tá? Por favor, pergunte ao senhor Vitorino o que ele acha como advogado e do ponto de vista do cidadão a possibilidade do STF rever nos próximos dias a prisão de réus condenados em segunda instância por uma ação movida pela OAB. Existe lobby corporativo, o fundamento é técnico ou é para engordar os cofrinhos dos advogados que defendem essas galinhas de ouro? Galinhas dos ovos de ouro. Eu particularmente considero um avanço contra a impunidade que impera neste país, que está sucumbindo pela corrupção e pela violência desenfreadas. Abraço a todos. Giovanni Prestes. Giovanni, é tudo junto. Rapidamente. Essa é uma discussão que vai perdurar por muito tempo e o STF vai dar um final a essa discussão. Os recurso especial ao STJ e recurso extraordinário ao STF são recursos regulares ou não? E o restante amanhã. E agora a gente vai embora. Obrigada pela companhia, pela paciência, pela audiência. E o Chicão vai lá conferir. Vamos ler, vamos